paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: como eu tenho enfrentado as adversidades. Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir novamente sua ajuda. Quero pedir que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho das notificações, que você comente, compartilhe este vídeo, que você ajude a semear a palavra de Deus nessa terra. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem que ela se encontra em Tiago, capítulo de número 4, e o verso de número 7. E ele vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele trazia à minha mente a história de um homem chamado Elias. E para que você não fique perdido nessa reflexão, eu vou trazer de forma sucinta aqui um resumo dessa história, para que você tenha contexto. Elias ele era um profeta muito devoto a Deus. E na época em que ele viveu nessa terra, em que ele vivia ali na nação de Israel, a nação estava passando por um período sombrio. Acabe, que era o rei ali, ele vinha transgredindo várias das ordenanças de Deus. Entre elas, Deus ele tinha ordenado que Acabe que o próprio reino de Israel ali não se envolvesse com um reino vizinho que era muito idólatra. E Acabe, de forma teimosa, ele foi lá e resolveu casar com a princesa daquele reino. E quando ele faz isso tudo, ele começa a trazer todas as transgressões que aquele reino cometia, principalmente idolatria, para dentro da nação de Israel. A Bíblia vai dizer pra gente que Acabe ele instituiu uma nova religião, ele instituiu falsos deuses, ele construiu estátuas, trouxe representantes de outras religiões ali para ensinar o povo, ele construiu templos, ele fez coisas ali abomináveis aos olhos do Senhor. E Elias, ele sempre ali estava tentando instruir. Ele olhava e falava: rei, não faça isso. Rei, não tome esse caminho. Rei, se arrependa. Ele vinha ali sempre tentando incentivar o rei a abandonar os pecados que ele estava cometendo. Só que isso não estava gerando frutos. Então ali, de forma a afrontar todo aquele pensamento equivocado, toda aquela confusão que passava na mente do rei, Elias ali, ele vai lá e direciona uma palavra contrária para a vida da nação. Ele olha ali para o rei e fala assim: olha, rei, segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai cair orvalho nessa terra. E por que Elias fez isso? Elias fez isso porque a religião que o rei estava seguindo agora, ela prometia muita fartura. Os deuses que ele estava venerando ali, que ele estava entregando oferendas, era um deus que prometia muita fartura no campo. Então Elias ali, de forma a querer mostrar que esse deus era uma mentira, que era só um pedaço de barro e que o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel, é o Senhor Todo-Poderoso, ele falou: olha, se o teu Deus é tão poderoso, essas minhas palavras não vão surtir efeito. E eu imagino ali que por um tempo, Acabe, que era o rei, ele até fez oferenda, mas ele via que aquela coisa não estava funcionando. A seca estava chegando, o orvalho não caía, as plantas secavam, a miséria estava se instalando naquela terra. E Elias fez isso com o intuito de que o rei se arrependesse e disse: olha, é verdade, esses pedaços de barro aqui que eu estou cultuando não valem nada, eu vou me voltar a Deus. Só que a coisa saiu um pouco fora do que Elias estava esperando. Por quê? Porque Acabe, imagino que em certo momento, ele cansado de fazer oferenda, ele olhou e falou: nossa, olha, essa macumba que Elias jogou aqui tá meio forte, né? O cara tem uma boca santa. Mas em vez de ele querer ali procurar o profeta para apaziguar tudo, ele teve uma ideia mirabolante: eu vou matar ele. E ele buscou matar Elias. Nesse meio tempo, Deus ali querendo tratar com aquele povo, ele ordena que Elias se aparte daquela terra. Tanto para privar Elias ali de passar uma grande necessidade, ver os seus entes queridos ali sofrerem, quanto para livrar Elias ali de ser morto por aquele rei idólatra, por aquela pessoa confusa. E Elias ele é direcionado ali para um local inóspito, local que não tem nada. Ele é colocado na beira de um riacho e Deus fala para ele: fica tranquilo, eu vou mandar comida, vou mandar sustento para você todos os dias. E assim foi feito. Todos os dias ali pássaros vinham trazer carne e pão ali para Elias e ele bebia da água que corria ali do riacho. Só que quando aquela seca ela foi se agravando, a coisa foi ficando mais apertada, Deus deu um novo direcionamento para ele. E ele então foi para casa de uma viúva. E na casa dessa viúva ali, Deus falou para ele que lá ele ia prover sustento para ele. E ele chegou lá, aquela viúva ela estava padecendo necessidade, ela tinha só um pouco de comida, explicou toda a situação para ele e ele falou: fica tranquila, mulher. Olha, vai lá dentro agora, pega a comida que você tem, faz para mim que Deus ele vai multiplicar. Enquanto não chover, enquanto Deus não regularizar a situação, você não vai passar fome aqui. E a viúva fez dessa mesma forma. Aquela mulher, ela foi lá, ela preparou toda a comida que ela tinha ali para Elias e quando ela voltou, ela via que a comida dela se multiplicava ali. Não faltou alimento para eles durante anos. A partir daquele momento ali, Elias ele começa a viver mais umas outras situações. O filho daquela mulher morre, Elias clama ali a Deus pedindo misericórdia, aquele menino ressuscita. E isso tudo ali como forma de Deus sempre tá mostrando ali para Elias que Deus era com ele. Até que chegou um dia em que Deus ele determinou que ia voltar a chover, ia voltar a ter água naquela terra, porque eu imagino que aquela população estava muito necessitada. Então Deus ali dá novas ordenanças e Elias ele desafia o rei mais uma vez. Ele fala: olha, rei, chama esses profetas fajutos aí que você chama de servos de Deus e vamos se encontrar em tal lugar e vamos fazer o desafio. E ali o desafio era qual? Eles colocaram duas oferendas, uma em cada lado, e Elias falou: olha, vocês clamam pro seu Deus e eu clamo pro meu. Vamos pedir fogo, porque eu acho que um Deus ele pode simplesmente mandar fogo de algum lugar, ele pode fazer uma faísca para queimar essa oferenda. E aquele Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. E a Bíblia
Bíblia vai dizer ali que todo um desenrolar de situação ocorreu, até num ponto em que aqueles profetas, eles clamaram, eles fizeram toda a mirabolância deles ali, tentando concretizar todo aquele desafio, mas eles não conseguiram. Passaram ali uma manhã inteira ali clamando, gemendo, gritando, implorando, mas nada acontecia. Que verdadeiramente eles estavam gritando ali por umas estátuas de barro, não eram deuses falsos. Mas Elias ali, na frente do povo, na frente do rei, querendo mostrar para todos eles o poder de Deus, ele olhou e falou: Deus, derrama fogo do céu e consuma essa oferenda. E assim acontece. E quando isso acontece, Elias ali, ele vê a coisa se mexer do jeito que ele queria. Ele vê o rei ali reconhecendo o poder do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Ele vê o povo caindo de joelhos e falando assim: só o Senhor é Deus. E ele vê ali a coisa se movimentando na direção que ele estava querendo lá atrás, que o povo ele reconhecesse a Deus. Elias fica muito feliz. Eles matam ali todos os 450 profetas de Baal que estavam ali adorando aqueles falsos deuses. E Elias ele fica em paz. Só que depois do desenrolar de tudo isso, o rei, de forma ali, vou dizer covarde, ele chega para a mulher dele, Jezabel, que era uma mulher terrível, era uma mulher idólatra, uma mulher muito má, e ele conta o que aconteceu. E Jezabel ali, furiosa, ela olha e manda um recado para Elias, fala: olha, eu vou te matar, eu vou acabar com você. E Elias ali, nesse ponto, a vida dele dá uma guinada de uma forma espetacular, porque a Bíblia vai relatar pra gente que Elias, ele se aparta ali da nação de Israel e ele vai se esconder dentro de uma caverna. E Deus, olhando ali para Elias, ele vai lá e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Sai daí de dentro. E Elias, ele olha para Deus e fala: Deus, eu até agora eu fui muito zeloso, eu cuidei muito da tua obra, mas eu não aguento mais. Me mata, chega, basta, tô cansado, acaba com a minha vida, não consigo mais prosseguir. E quando eu estava meditando em tudo isso, eu ficava pensando, como que Elias, ele saiu de um ponto de um homem de grande fé e passou a ser um covarde dentro de uma caverna? Como é que Elias saiu de um ponto a outro ali de forma tão extrema? Veja, eu tô falando ali de Elias, um homem ali que ele declarava as coisas, que ele via milagres, que ele viu pessoas ressuscitarem, ele viu fogo cair do céu. Como é que um homem que viu esse tanto de poder ser manifestado perante ele ali, agora se acovardava por causa das palavras de uma mulher? Como é que ele foi se esconder dentro de uma caverna de medo por causa das palavras de uma mulher dessa? O que causou tudo isso? E Deus me trazia a seguinte reflexão: foi porque o foco da fé de Elias mudou. Veja, Deus ele me fazia perceber em toda essa história que desde lá do começo, Elias, ele focava a fé dele na capacidade de Deus. Elias olhava ali, ele não ficava se perguntando como, quando, onde ou porquê. Ele simplesmente tinha fé que Deus ele podia fazer todas as coisas. Ele não se importava com nada do que ia acontecer. Ele simplesmente confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Ele simplesmente confiava que Deus ia fazer a coisa certa. Ele simplesmente confiava que Deus ia resolver os problemas dele. Como assim? Veja, Elias chega na frente do rei e fala: ó rei, eu tô falando pra você, não vai chover, não vai cair orvalho. Ele basicamente tá falando: Deus, eu falei, como o senhor vai fazer eu não me importo. Toma, o pepino é seu, descasca. Quando Elias foi lá para um local inóspito, ele chegou lá e falou: Deus, eu tô aqui. Se eu vou morrer de fome, se eu vou ter água, comida, é com você. Ó, o abacaxi é seu, pode descascar. Quando ele chegou na casa da viúva, tanto na parte da fome, quanto na parte de ressuscitar o filho, ele olhou: Deus, eu tô aqui. Ó, eu não aceito que essa criança morra. Deus, ressuscita essa criança. A criança ressuscitava. Deus, multiplica a comida multiplicava. Senhor, tá aqui tua oferenda, consuma isso com fogo. E a coisa acontecia. Elias, ele não depositava a fé dele em nenhum tipo de capacidade ou força que ele tinha. Ele simplesmente confiava em Deus para que tudo isso se concretizasse. Mas como a gente pode observar aqui, aconteceu alguma coisa na mente de Elias que trouxe um colapso. E isso foi o quê? Foi quando ele parou de depositar a fé dele em Deus e ele começou a pensar no que ele poderia fazer frente com a adversidade que ele estava enfrentando. Ele chegou e ouviu as palavras de uma mulher dizendo: eu vou te matar. E em vez de ele olhar e falar: olha Deus, se ela vai conseguir ou não, é contigo não. Ele ficou pensando: o que eu farei para me livrar desse tipo de afronta? E quando Elias ele mudou o foco da fé dele, Elias teve um colapso na mente dele que fez ele fugir, fez ele se esconder dentro de uma caverna. Lá atrás ele já tinha sido ameaçado de morte, mas ele não se importou, ele estava firme, porque a fé dele estava focada em Deus. Mas agora, quando ele começou a olhar para si e procurar uma resposta para a adversidade que ele estava enfrentando, ele entrou em colapso. Deus não mandou Elias para a caverna, Deus não mandou Elias se esconder. Deus ainda pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? E isso mostra claramente pra gente aqui o colapso que Elias teve nos pensamentos dele. A fé se esvaiu, a confiança se esvaiu, tudo ali foi por água abaixo, simplesmente porque Elias mudou o foco da fé dele. E isso foi tão grave que nós vemos aqui um profeta, um homem de Deus, que perdeu a capacidade de entender aquilo que Deus estava falando para ele.
Elias já não conseguia mais entender a voz do Senhor. E talvez você conheça a Bíblia e esteja pensando assim, que bobagem, pregador. A Bíblia vai ser específica dizendo aqui que Deus falava, Elias, o que você está fazendo aí? Elias respondia, então como é que ele não entendia? Veja, deixa eu te explicar uma coisa. Ouvir não é entender. Eu concordo com você, Elias conseguia ouvir o que Deus estava dizendo, mas Elias não conseguia entender o que Deus estava explicando para ele. Isso por quê? Veja, quando a gente vai ver toda essa passagem, a gente vai ver que a Bíblia cita o seguinte, que Deus estava ali, mas também lá tinha fogo, lá tinha um vento forte, lá tinha terremoto, e Deus estava falando ali para Elias, Elias, sai daí de dentro. E Elias, ouvindo tudo isso, falava, Deus, eu não aguento mais, me mata. Eu cuidei da tua obra, eu fiz a tua obra, eu não quero mais isso, eu tô cansado. E quando a gente analisa tudo isso, a gente consegue entender que Elias, ele não estava mais entendendo o que Deus estava falando. Porque veja, olha, eu imagino aqui toda uma situação. Eu imagino aqui a caverna, sabe? Um buraco, uma luz ali, parede de um lado, parede do outro. Eu imagino aqui na frente de Elias ali um terremoto acontecendo, um vento forte, um fogaréu, tudo ali, impedimentos para Elias alcançar Deus. E lá atrás Deus falando, Elias, vem pra cá. Elias, sai daí de dentro. E eu quero por um momento que você pare de pensar no fogo, no terremoto e no vento como intempéries da natureza. Eu quero que você comece a pensar aqui no terremoto que era Jezebel para aquela nação, que abalou toda a estrutura, que abalou tudo ali naquele lugar. Eu quero que você pense no vento ali como uma confusão na mente do rei, que não fazia ele pensar direito, que fazia ele ter ideias horríveis. Eu quero que você pense ali no fogo como o consumidor do povo, que estava fazendo o povo entrar na perdição. Quando eu vejo tudo isso, o que eu posso deduzir? Elias, ele estava olhando ali para todas aquelas intempéries e ele estava focando nelas e não em Deus. Ele estava ouvindo Deus falar, Elias, sai daí de dentro. E Elias fala, Deus, mas como é que eu vou passar? Tem terremoto, tem fogo, tem vento, ou seja, tem tanta adversidade para mim sair daqui de dentro. Eu não quero sair daqui de dentro. Eu quero ficar aqui. Eu tô cansado, eu não quero mais lutar. Eu não quero mais ir lá enfrentar tudo isso, eu já enfrentei até agora. Mas o que Deus estava falando não era isso. O problema de Elias entender o que Deus estava falando é que enquanto Elias estava ouvindo Elias, sai daí de dentro para lutar. E Deus não estava falando isso. Deus estava falando, Elias, sai daí de dentro. Sabe por quê? Eu já determinei alguém para ir lá matar Jezabel. Eu já determinei a morte do rei Acabe e o fim dele. Eu já vi 7.000 pessoas que ainda estão em Israel, que os joelhos deles não se dobraram à idolatria. Eu quero que você saia daí, Elias, para você ver como que eu vou colocar um fim em tudo isso. Eu quero só que você saia daí para contemplar o milagre, para contemplar a bênção, para contemplar tudo aquilo que você sonhou lá atrás. Era isso que Deus estava falando. Enquanto Elias estava entendendo ali que Deus queria que ele saísse para lutar, Deus estava falando, Elias, eu não quero que você saia daí para lutar. Eu quero que você saia daí para contemplar. Eu quero que você venha ver as maravilhas que eu fiz, porque você já cumpriu a sua parte. Uma coisa que Elias aqui ele não entendia é que a grande ferramenta que ele estava usando desde lá de trás não era a sua força, não era a sua capacidade, não era nada. Era simplesmente a maior ferramenta que nós temos, segundo a Bíblia, para enfrentar as nossas adversidades. E que ferramenta é essa? A resistência. A gente consegue contemplar que a resistência é a chave para a vitória em tudo que Elias estava fazendo até agora. Elias resistiu às mudanças que o rei estava ordenando a ser feitas e ele venceu. Elias resistiu à fome e ele venceu. Elias resistiu ao desespero, à morte daquela criança, resistiu à afronta que o povo e que todas as pessoas faziam contra a vida dele. Ele venceu. Era a resistência que fazia Elias aqui superar todas as adversidades da vida dele. E se isso não é suficiente para você, eu posso trazer outros exemplos. Eu posso trazer o exemplo de Pedro, que enquanto ele tinha o foco ali em Jesus, ele resistia ao vento, ele resistia à tempestade, ele não olhava para nada disso, ele só tinha o foco ali em Jesus, ele parava de pensar nos seus problemas, ele andava por cima d'água. Mas no momento em que ele parou para olhar também as intempéries, ele começou a afundar. Eu posso te trazer o maior mestre da Bíblia, que é Jesus. Jesus, em nenhum momento aqui, ele pegou o fariseu pelo pescoço. Em momento algum aqui, ele mandou Satanás pegar fogo, ele não fez nada disso. Até no deserto, Jesus, ele não bateu em Satanás, ele resistiu às investidas dele. Satanás falava assim para ele, transforma essa pedra em pão, e ele falava, nem só de pão viverá o homem. Ele falava, se jogue daqui, não atentarás o Senhor vosso Deus. Ele falava, se dobre a mim, e Jesus falava, só teu Deus adorarás. Até mesmo na cruz, a gente não vê Jesus ele fazer nada além de resistir. E eu quero dizer para você, meu irmão, essa é a verdadeira chave para o sucesso de um crente, de um cristão. Muitas das vezes nós acabamos pensando que no nosso dia a dia nós temos que enfrentar e batalhar, nós temos que ganhar as nossas próprias guerras. Só que quando a gente começa a pensar diferente, a gente começa a pensar aqui como esse versículo que nós lemos no começo,
começo, a gente entende que o que vai vencer todas as adversidades desse mundo não é a minha ou a tua força, mas é a nossa capacidade de resistir a esse tipo de afronta. É resistir ao xingamento, é resistir às investidas, é resistir à calúnia, à difamação, ao engano, a tudo o que o inimigo ele tem jogado contra nós. Porque veja, deixa eu ler de novo aqui o que Tiago está dizendo pra gente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago não está falando aqui, enfrente o diabo, mate o diabo, humilhe o diabo, pise o diabo. Ele não está falando isso. Ele está falando, resista a ele. É a tua resistência que vai fazer o diabo correr pro outro lado. Quando nós confiamos nas nossas próprias forças para vencer, a gente trilha um caminho que Elias trilhou. A gente acaba enxergando incapacidade. A gente acaba indo se esconder dentro de uma caverna. A gente acaba indo para um buraco profundo e falando, Deus, eu não quero mais sair daqui, eu quero morrer. Por quê? Porque eu não vejo como eu vou superar essa situação. O terremoto não me deixa passar, o vento me empurra para dentro, o fogo tá prometendo me destruir se eu sair daqui de dentro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus ele não tá te chamando para lutar. Deus ele te chamando para resistir. Deus ele tá te chamando para abraçar tudo que a Bíblia ela tem nos ensinado aqui de virtude e a gente adotar tudo isso para nossa vida, porque verdadeiramente o que vai fazer a gente conquistar tudo o que Deus tem nos prometido, tudo o que nós temos sonhado, não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa capacidade intelectual, mas é a nossa capacidade de resistir, de dizer ao diabo, ei, nem só de pão viverá o homem, ei, não atentarás o Senhor nosso Deus, ei, só teu Deus adorarás. Eu quero perguntar para você nessa noite, meu irmão, como que você tem enfrentado as adversidades do dia a dia? Você tem tentado combater, pegado sua força com as suas ferramentas e ido lá lutar? Quem sabe é por isso que muitas das vezes você tem voltado frustrado e triste, porque as coisas não saíram do seu jeito. Mas eu quero convidar você hoje a sair de dentro dessa caverna, a dizer, Deus, eu quero contemplar o que o Senhor fez, porque eu sei que o Senhor lutando, o Senhor vai vencer. Eu só tenho que resistir e olhar todas as vitórias que o Senhor vai trazer para minha vida. Eu quero convidar você, meu irmão, a parar de usar a força do seu braço para lutar as suas batalhas. Quero convidar você a entregar a Deus todas as suas dificuldades. Quero convidar você a focar a sua fé no lugar certo. Aprender assim como Elias e olhar, Deus, eu fiz o básico. Eu cheguei no lugar inóspito. Como o Senhor vai me alimentar é problema seu. Deus, eu profetizei. Como o Senhor vai fazer não me interessa. Deus, eu tô vendo uma dificuldade, eu tô vendo o morto, eu tô vendo a fome. O que o Senhor vai fazer não é comigo. E não tô falando isso com tom de afronta. Eu tô falando isso com tom de confiança. Eu tô falando isso como uma forma de você usar a sua fé da maneira adequada. Não para colocar força no seu braço fraco, mas para colocar força no braço forte de Deus. Aprenda a estruturar a sua fé, meu irmão. Aprenda a apenas resistir às afrontas. Porque o dia que você fizer isso, meu irmão, se você começar a aplicar isso agora, imediatamente, você vai ser que nem Pedro. Você vai andar por cima dessas águas. Quando você começar a ignorar tudo que está acontecendo à sua volta, focar em Jesus e falar, ei, do Senhor vem a minha salvação, você vai ver que nada mais vai te impedir. Nem as leis da física vão impedir o seu caminhar. E mais uma vez, meu irmão, quero convidar você, saia de dentro dessa caverna. Foque a sua fé adequadamente. Aprenda a resistir às investidas que tanto o mundo quanto o inimigo nos dá. E seja um vencedor nessa terra. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero novamente pedir a sua ajuda. Que você mande esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Que você seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.